Vamos lá, né? Capítulo 27, preparando a volta. Isso aí. Então, aí temos aí o nosso capítulo 27. Então, no capítulo Congelou o Cláudio? Cláudio congelou daquela agora. colônia, né? Tinha congelado Deu você. uma... Tinha dado uma Esfriou aí também. pausa aqui. A internet está congelada, viu? Acho que o frio está congelando os fios. Congelando os fios, tudo aí. Então, aí no capítulo anterior, né? Tava lá o pessoal lá naquela colônia, a Odila tinha reencontrado, né, com o menino. Aí tava ela lá com o menino lá, e aí fala que De novo. De novo. tudo bem aí? Acho que o frio do Leonel chegou na sua internet. Eu acho que estamos trocando. É, tá aparecendo a mensagem aqui do Teams aqui, que houve um problema. Ah, Aqui não aparece É, mensagem, não. aqui para mim aparece a mensagenzinha. então vamos lá. A Odila estava com o Bom, vamos Júlio. lá. Então eles estavam lá, já fazia 4 semanas. Aí fala assim que o Júlio, né, prosseguia apresentando na fenda glótica, né, na garganta, né, o probleminha que ele tinha. Isso. Instalaram-se com ele em aposentos adequados, então a Odila estava ali junto com ele, né? Aí instalaram-se com ele em aposentos adequados na escola das mães, e o filhinho dispensava todo o cuidado suscetível de reerguer-lhe as energias. Entretanto, a luta continuava. Recursos, medicamentos e passes magnéticos não faltavam, contudo não surtiam efeito. Então aí era um caso, né, que ele estava, né, na mente dele a questão do envenenamento que se fazia presente, né, no perispírito ali, aquela chaga, né, aquele problema que ele tinha, né. Aí fala assim, daria tudo para vê-lo forte e feliz. Aí o comecinho aí já desse próximo parágrafo já é da pergunta primeira aí, né? Isso. Temos aproveitado como deveria o milagre da reencarnação para nossa evolução espiritual? Vai, Leonel. Aquece a garganta aí. Deveria tudo, daria tudo para ver o forte e feliz. Esperava a descoberta de algum milagre capaz de atender os anseios da mãe. No entanto, visitara em companhia de Blandina outros setores de assistência à infância torturada. Vira inúmeras crianças infelizes portadoras de problemas talvez mais dolorosos que aqueles do filhinho bem amado. Apavorara-se. Jamais supusera a existência de tantas enfermidades depois da morte. Tentava obter os bons ofícios de vários amigos para esclarecer-se convenientemente, e todos a uma repetiam sempre que os compromissos morais adquiridos conscientemente na carne, somente na carne, deveriam ser resolvidos, e que por isso mesmo a reencarnação de Júlio era o único caminho a seguir. O corpo físico funcionaria como o abafador da moléstia da alma, sanando-a pouco a pouco. Que fizera o menino no pretérito para receber semelhante punição? A pobre senhora enxugava as lágrimas que lhe caíam
Espontâneas. espontâneas. Clarencio, profundo conhecedor do sofrimento humano, falou como sacerdote. Odila, o passado agora não é o remédio próprio. Atendemos a hora que passa. Temos Júlio extremamente necessitado à nossa frente, e o auxílio dele é o nosso objetivo mais imediato. A mãezinha resignada concordou num gesto silencioso. Também creio, prosseguiu o nosso instrutor imperturbável, que a reencarnação do pequeno é urgente medida se desejamos observá-lo no caminho da própria recuperação. Irmã Clara... Até aí. E aí, né? Tá bom. E aí, temos aproveitado como deveria o milagre da reencarnação para a nossa evolução espiritual? Na medida do possível. Na medida do possível, né? Sou, como diz. Sou. Eu acho que é muito difícil, né? Eu diria que para o nosso nível, como o Cláudio sempre fala, o nível desse planeta aqui, nós estamos até bem. Fazemos algumas... Para mudar, para o sarrafo subir, está faltando muita coisa. Com certeza, cara. Tem uns absurdos que a gente enxerga por aí, que a gente tem visto, né? De maneira geral, você fala, putz, como é que pode? O bom senso não prevalece. O pessoal não busca o consenso, né? O pessoal quer poder, o dinheiro, a qualquer custo e qualquer preço. Então, realmente... Nós podemos dizer que esse planeta aqui, ele vai do 0 até o 1000, né? Porque do jeito que a gente tem pessoas, como você está falando aí, pessoas sem nenhuma consciência, sem nenhum sentido de ajuda, né? Que está vivendo aí aos trancos e barrancos e olhando para o próprio umbigo, etc. Nós temos pessoas high level, né? Como o Chico Xavier foi, como o Dutra, né? Como nós... então tem a Maria Tereza, essas pessoas que têm um espírito bastante elevado. Então, sim. A gente tem um planeta que é bem assim, democrático, né, nesse sentido. Graças a Deus, é o que você fala, graças a Deus é que a gente está caminhando aí a trancos e barrancos, caindo e levantando, e vamos em frente. Um dia, os negócios tem que se alinhar, né? Todo mundo puxar para um lado só, aí, um consenso grande, onde a gente diminua o sofrimento, né? Que é impressionante, cara, a posição desses caras, esses líderes, esse Netanyahu aí, por exemplo, cara, nossa senhora, os caras bombardearam, mataram 12 crianças esses dias, 3 dias atrás aí, né? Ele falou, a volta vai ter, vocês aguardem e o bicho vai pegar de novo, quer dizer, putz, não é possível. Já teve, né? O Hezbollah já jogou foguete lá para Israel. Já. Isso. Os caras não param, velho. Não param. Impressionante. Não tem bom senso, cara. Não tem. Não adianta. O nosso mundo, ele é um mundo expiação e provas. Sim. Então, a gente está aqui justamente para testar a nossa, vamos dizer assim, a nossa moralidade. Diante de situações como essa, como você reagiria? Então, é justamente nesse teste vamos dizer assim, um teste de fogo, é que vai se saber quem realmente é comprometido com as causas humanas e quem está aqui só para satisfazer os seus desejos, né? Isso. Então a gente vê aí pelo mundo afora absurdos que a gente não fica sabendo. Lá a gente está sabendo porque a notícia chega, né? Chega, justamente. Mas em outros lugares que a gente nem tem notícia. Sim, além disso, né? Guerras civis que ocorrem lá em países da África que você não fica nem sabendo. Sim. Né, massacres de mulheres, crianças, etc. A gente não fica sabendo porque não é notícia, né?
Isso. Então, às vezes, assim, eu reclamo muito de ter nascido nesse país aqui, porque é um paísinho sem vergonha. Mas pelo menos aqui a gente não tem essas coisas absurdas como a gente vê em países da África, no Oriente Médio. Sim, Pelo menos isso, né? Então, aqui é como se fosse assim um lugar que a gente é um caldeirão de muita coisa, mas pelo menos a gente não tem assim radicalismos extremos. Exatamente. Esses massacres de multidões, às vezes, né? Muitas Sim. vezes. Esse massacre de chegar e espancar o cara em praça pública, né? Putz, é impressionante esses lugares aí. Mas enfim, mexe e vira, a gente ouve alguns espíritos bons aí, umas luzes assim, né, umas cabeças mais equilibradas, que vêm com as mensagens mais leves, né? Que passam isso. Você sente isso na mensagem do cara, na intenção dele, né? Pô, pessoal, pelo amor de Deus, vamos parar aí, né? De vez em quando, parece umas criaturas dessas. Nesse aspecto aí, eu acho que esse Papa aí é bom, é bem direcionado, tem uma direção bem nesse sentido aí. Porque um cara assim... Eu acho que o Alexandre congelou. Alexandre, você está ouvindo? Que bem. Voltei! Voltou. Chegou a minha vez agora. A internet caiu, eu estou usando o celular como roteador. Vamos lá. Bom, agora vamos parar com essa história. Chega, né? Já passou pelos 3, então. Mas é isso. Mas é isso aí. A gente tem que ver esses exemplos, né? Que a gente vê pelo mundo aí e realmente não, né, passar longe disso daí, porque realmente é uma oportunidade que a gente está tendo. E assim, nosso mundo é um mundo em transição, a gente vê espíritos de um extremo ao outro, né, em termos de moral, a gente vê de um extremo ao outro. Então a gente tem que aproveitar para a gente, pelo menos, né, não cair nos mesmos erros aí desse povo aí que vai se lascar aí, viu? Eu achei legal a frase do Papa, que ele participou lá daquela reunião, os caras iam discutir sobre inteligência artificial. Aí ele chegou na reunião e falou assim, mas e a inteligência, e as suas inteligências, como é que tá? Tá se preocupando com a artificial, né? Hã? Como é que tá? Tá se preocupando com a artificial e a sua. E a artificial e a... Puta, mas bateu um dedão na ferida, né, velho? Pô, vocês não estão olhando pra vocês, não estão se analisando, não? Tipo assim, né? O que vocês estão achando das suas atitudes aí? Comportamentos seus? Pois é, a inteligência artificial, eu até... Tem uma frase aí do Bill Gates que ele falou aí tempo atrás aí, que na verdade a inteligência artificial é só um repetidor. Né? A inteligência artificial nada mais é que uma coletânea de informações, quer dizer, o que tem de inteligente nisso? Não tem nada. Não tem nada, com certeza. Inteligente, criativo. Não tem nada criativo aí, né? É um robô, Eu não sei não, eles estão trabalhando para isso. Eu li um artigo de um cara que é futurista nesse negócio de informática, ele já acertou algumas previsões. Ele disse que, eu não guardei o nome dele, ele disse que até 2050 a inteligência artificial vai estar melhor do que o homem. Eu falei, opa, aí... O problema que eu vejo assim no estado moral que a humanidade está, qualquer tipo de instrumento avançado vai sempre servir para coisas horríveis. Né? Então, a descoberta aí do mundo atômico, o que resultou? Bomba atômica. Então, o meu medo é esse. Eu espero que em 2050 eu não esteja vivo mais para ver essa coisa. Eu também. Eu lembrei daquele livro Eu, Robô, do Asimov, né? A gente vê lá de cima, né? Pelo amor de Deus. No Eu, Robô, os robôs dominam a Terra, né? Então é terrível. Não tem nada criativo, eu não sei se... Eu penso que assim,
filmes que nem aquele Exterminador do Futuro, isso é ficção. Isso Não. não tem possibilidade de acontecer. O meu medo é a humanidade usar esse tipo de coisa para desenvolver coisa para destruir o outro. Porque o ser humano, o estado moral do ser humano hoje, não é colaborar com o outro, é destruir o outro. A inveja, a ganância, o poder, é sempre isso. Sim, sim. Acabamos de ver mais um exemplo agora, né? O Maduro, né? Ganhou as eleições. Ganhou as eleições. Ganhou. É da onde? Putz, o cara é um cafajeste, o cara não tem faz barba com óleo de peroba, né, velho? Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Ridículo. Pois é, né? Aí caminhamos aí, né? Vamos esperar que daqui a alguns séculos o mundo realmente esteja depurado um pouquinho de toda essa turma aí, porque tá difícil, né? Doido, velho. Tá doido. Aí na sequência aí, vamos aí a nossa questão número 2, né? Sim. Aí a questão número 2 é importante expandirmos o nosso círculo de amizades além da família consanguínea? Sim, né? Claro que sim, né? Mas vamos lá. A irmã Clara recomendou que viesse rogar-lhe o concurso Ajude-me, abnegado amigo. É para reencarnar lá o Julinho, né? Sim. Somos todos irmãos, ajuntou Clarencio generoso, e achamo-nos uns à frente dos outros para a prestação de serviço mútuo. Nosso Júlio não é uma criatura comum e, por esse motivo, não seria justo renascer no mundo a esmo, como planta inculta, germinando à toa no mato da vida inferior. Assim sendo, analisemos o quadro de tuas relações afetivas. Depois de ligeira pausa, acrescentou: tens grande plantio de amizades puras na terra? Em questões de auxílio, não podemos perder os nossos sentimentos de vista. Tanto para entrar no reino do espírito, como para entrar no reino da carne, em melhores condições, não podemos prescindir da cooperação de amigos sinceros que nos conheçam e nos amem. Ah, sim, compreendo, exclamou a interlocutora com algum desapontamento. Sempre ocupada com a nossa casa e com a nossa família, nunca pude efetivamente cultivar tantas afeições como seria de desejar. Amaro, porém... Perfeitamente, atalhou o ministro, completando-lhe a frase. Estou certo de que Amaro continuará sendo para o menino um admirável companheiro. Entretanto, não podemos dispensar no cometimento o concurso de Zulmira. Precisamos dela no trabalho maternal. Para isso é imprescindível que te faças mais devotada, mais amiga, um esforço pede outro. Sem o lubrificante da cooperação, a máquina da vida não funciona. Continua? Deixa eu ver o que é. Dá. Os olhos de Odila faiscaram de esperança. Tudo farei para ajudá-la, auxiliando a mim mesma, disse comovida. Entendo mesmo, nesse imperativo de fraternidade, a doce determinação do Senhor, constrangendo-me a operosa boa vontade para com ela. Realmente, acentuou sorrindo, reparo quão sublime é a infinita bondade do céu. A princípio lutei contra Zulmira, desejando ser amada de meu esposo. Agora, devo lutar em favor de nossa irmã por amar o meu filho. Muito erramos, disputando o amor dos outros. Entretanto, corrigimos-nos e acertamos o passo quando procuramos. Sem dúvida, as tuas conclusões são luminosos ensinamentos. Eu acho que aí tá bom. Aí depois vem a 3, aí logo em seguida. Então, é importante sim ter o círculo de amizades, né? Na verdade, eu não sei se eu estou errado em pensar assim, mas todos aqueles com quem você vai precisar interagir na sua reencarnação, eles acabam se mostrando, né? Depende de você aproveitar a oportunidade, né? É isso? O seu círculo de amizade normalmente está recheado de pessoas que têm a ver com você, né? Isso. Não só nessa vida, mas... às vezes sim, mas bom, dá de tudo, na verdade, né? Sim. Se a gente encontra pessoas e pessoas, enfim, mas faz parte aí do nosso métier, nossa encarnação, de repente o cruzamento dessas pessoas nas nossas vidas aí, né? Ou na nossa vida. Isso aí. Mas
É interessante, sim, se você ter contato com número grande de pessoas, né? Não necessariamente que você vai, o seu santo vai bater com o dele, né? Como se diz, né, na gíria. Mas E muitas vezes não, né? Muitas vezes não. muitas vezes não, justamente. Né? Mas pelo sim, pelo não, né? A gente está aí, tem que enfrentar, de repente, acho que nem todo mundo é tão ruim a ponto de, né? A gente sempre aprende com as pessoas, né? Seja elas boas ou ruins, de uma forma ou de outra. Mas eu acho que aqui ele está chamando a atenção para uma coisa: depender das amizades para ajudar o Júlio quando ele reencarnar. É isso, Clone? Sim. Sim, eu também acho que é isso. Né? Porque aqui ele questiona, olha, ele primeiro começa falando, né? Somos todos irmãos. Uhum. Achamos uns à frente dos outros para a prestação do serviço mútuo. Nosso Júlio não é uma criatura comum. Uhum. Por esse motivo, não seria justo renascer num mundo a esmo, como planta inculta germinando à toa no mato da vida inferior. Que ele está falando? É melhor para ele que ele renasça num círculo onde ele já tenha pessoas conhecidas. Pessoas que ele já se relacionou em vidas passadas, pessoas que já o conheçam, do que ele renascer, por exemplo, lá num outro país que ele não conhece nada nem ninguém. Né? Na situação dele, ele precisaria renascer, reencarnar, num círculo já conhecido, porque ele estava numa situação bastante fragilizada. Né? É igual quando a gente sofre algum baque por alguma coisa, o que a gente vai se refugiar? Entre os parentes ou entre os amigos, né? Você não sai na rua a esmo, né, com gente desconhecida que né, não vai se identificar com a sua situação. Então é o caso dele aqui. E mesmo ele não sabendo disso, né? Pode acontecer, né? Ele vai vir para uma família e de forma indireta aquela pessoa tem alguma relação com ele. E isso vai ajudá-lo, né, no resgate dele. Né? E aí, na realidade, também ele vem de duas tentativas aliás, Exato, ele vem de um suicídio, né? Ele se jogou no rio, né? Tomou o veneno. E depois o veneno. Ou veneno, depois suicídio, enfim. Eu acho que foi o veneno, depois suicídio, né? Ele vem para tentar resolver essa situação dele aí, ou seja, com as pessoas que tiveram com ele, na realidade, próximas a ele, né, no passado, né? A Zulmira, né? A Odila, mãe dele, que no passado, e a Zulmira, que vai ser mãe agora. Ou seja, ele vem para esse resgate aí, né? Porque aqui ele fala assim, ele pergunta, né, tens grande plantio de amizades puras na Terra? Em questão de auxílio, não podemos perder os nossos sentimentos de vista. Tanto para entrar no reino do Espírito, quanto para entrar no reino da carne, em melhores condições, não podemos prescindir da cooperação de amigos sinceros que nos conheçam e nos amem. Então é muito melhor você reencarnar num lugar onde você já tem pessoas conhecidas, que você vai conseguir desenvolver, vai deslanchar melhor do que entre pessoas que você não conheça. Não que isso aconteça sempre. Para o espírito ele ganhar mais experiência, muitas vezes ele precisa reencarnar entre pessoas que ele não conhece. Mas na situação do Júlio, era uma situação especial que ele precisava, né, desse amparo, desse círculo de pessoas conhecidas, né, de espíritos conhecidos. Aí ela fala, né, que ela ficou muito ocupada, né, com a casa, com a família, e nunca teve né, oportunidade de cultivar, né, as amizades. É aquele negócio, né? A mulher é só dona de casa, não sai de casa para nada, quer dizer, não frequenta uma atividade religiosa, uma atividade cultural ou até mesmo beneficente, né, que possa se ocupar por algum momento, né? Então, a pessoa fica só em casa, não faz mais nada além de só cuidar da família, acaba
não criando, né, esse laço de amizades, né? Isso é muito, muito ruim. E que, na verdade, serve para duas coisas, né? Primeiro, para você interagir com pessoas, né? Desculpe. Que podem te ajudar a resgatar alguma coisa e, tendo um círculo de amizade, ajudar alguém que venha, né? Nascer no meio daquele povo ali. Aham, Porque se você não vai nos lugares, como é que você vai conhecer os amigos, né? sim. E aqueles que estão lá à sua espera, se não veem você, se vocês não cruzarem o olhar, não trocarem meia dúzia de palavras, vocês não vão se encontrar, esse mundão de meu Deus aí, né? Uhum, É porque a gente precisa de experiência, cada vez mais experiências, né? Então, se você reencarna sempre no mesmo círculo de amigos, você não expande isso. É, verdade. Só que no caso dele era uma situação especial, né? Ele estava numa situação fragilizada, ele precisava disso. Aí tanto que ele fala, olha, e tipo assim, ele fala assim, ó, tudo bem, no caso o Amaro, né, ele vai continuar aí amparando o menino e tudo mais, mas a gente precisa puxar a Zulmira pro nosso time, né? Então ela precisava, né, entrar aí nesse time aí para poder uhum, auxiliar o Júlio, né? Aí ela fala, né, tudo farei por ajudá-la, né, auxiliando a mim mesma, né? Porque aí ajudando a Zulmira, ela estaria automaticamente ajudando o Júlio também, né? Que aí ela até reconhece, né? A princípio lutei contra a Zulmira, desejando ser Isso. amada do meu esposo. Agora devo lutar em favor de nossa irmã por amar o meu filho. Muito erramos disputando o amor dos outros. É isso aí. Aí ela reconhece, né? Ela precisa realmente mudar as trajetórias. Então ela já tinha começado a mudar essas coisas, né? Então agora ela passaria por uma prova mais complicada, né? Que seria auxiliar a Zulmira a reencarnar o Júlio, né? É. Mas a Zulmira vai se mostrar bastante receptiva, né? A gente vai ver aí lá na frente. Sim. Aí ela começa a reconhecer, né? Mas só uma coisa assim, que eu achei interessante no texto aí da questão anterior, que eu acabei não abordando, e quando ele fala aqui, ó, os compromissos morais adquiridos conscientemente na carne, somente na carne, deveriam ser resolvidos. Uhum. Então, aqui, os débitos que a gente adquire aqui, a gente tem que saldar aqui também. uhum, Não tem como a gente transferir, né, de um banco para outro. uhum, A gente fez a dívida aqui no banco terreno, nós vamos ter que pagar a dívida aqui. uhum. Eu vou resolver lá em cima. Lá não faz pix para lá, não. Ai, ai. A situação é essa. Senão não Aí, precisava voltar. senão não precisava reencarnar, né? Para quê? Se a gente pudesse resolver tudo para lá, né? Não precisava nem passar pela reencarnação. Aí vem a terceira questão, né? A terceira questão fala assim: os desafetos da vida influem em nosso futuro? Como podemos desfazê-los? Apelos. É. Continua aí. Aí é na sequência aí que o Alexandre parou. Sem dúvida, as tuas conclusões são luminoso ensinamento, concordou o ministro bem-humorado, e em tudo vemos a eterna sabedoria. Eu buscar alguma regra específica, creio, ponderou o nosso orientador, que as tuas visitas afetuosas ao antigo lar, consolidando-lhe a harmonia, são a providência base para que Júlio encontre o clima de confiança. Admito que o nosso pequeno reclama especiais atenções, considerando-se-lhe a posição de enfermo para quem a reencarnação apresenta obstáculos justos. O entendimento alongou-se por mais tempo entre os conselhos paternais do ministro e a sincera humildade da visitante.
Quando Odila se despediu, desfechamos sobre o instrutor algumas perguntas que nos fustigavam a cabeça. A reencarnação como a lei exige o concurso da amizade para cumprir-se, a reencarnação como lei exigia o concurso da amizade para cumprir-se. Os desafetos da vida influenciam no nosso futuro. O trabalho reencarnatório não seria uma imposição natural? Clarencio ouviu atencioso. Ouviu atenciosas indagações e respondeu satisfeito. A lei esse parágrafo aí é bem interessante, viu? Exatamente. A lei é sempre a lei. Cabe-nos tão somente respeitá-la e cumpri-la. Nossa atitude por onde não pode favorecer-lhe ou contrariar-lhe o curso, em favor ou em prejuízo de nós mesmos. O renascimento na carne funciona em condições idênticas para todos. Contudo, à medida que nos desenvolve o conhecimento e o amor, conseguimos colaborar em todos os serviços de aperfeiçoamento moral em nossas recapitulações. A alma, como a planta, pode ressurgir em qualquer trato de solo, mas não seria justo relegar sementes selecionadas a terrenos incultos. A encarnação por si, tanto quanto ocorre nos reinos superiores à evolução humana, obedece aos princípios embriogênicos automáticos, com bases na sintonia magnética. Contudo, tratando-se de criaturas com alguns passos à frente da multidão comum, é possível ajustar providências que favoreçam a execução da tarefa a cumprir. Nesses casos, a plantação de simpatia é fator decisivo na obtenção de recursos de que se necessitam. Quem cultiva a amizade somente na família consanguínea dificilmente encontrará meios para desempenhar certas missões fora dela. Quanto mais extenso o nosso raio de trabalho e de amor, mais ampla se faz a colaboração alheia em nosso benefício. Até aí. E aí, o que vocês acharam aí desse texto? Tudo de acordo com a necessidade, né? Os desafetos influenciam o nosso futuro? Ele está falando aí de sementes especiais, né? Quer dizer, o caso do Júlio, né? Ele já tinha mencionado no texto anterior, né? Que não se deve lançar em qualquer lugar, né? Um lugar específico, um lugar mais amigável para ele reencarnar seria de bom grado. Ele diz aqui: a alma, como a planta, pode ressurgir em qualquer trato de solo, mas não seria justo relegar sementes selecionadas a terrenos incultos. É uma repetição do que ele falou no texto anterior, né? Estou entendendo no caso do Júlio, né? E no último aqui, quem cultiva a amizade somente na família consanguínea dificilmente encontra meios para desempenhar certas missões fora dela. De novo, está voltando lá o que a gente comentou, né? Do círculo de amizade ser importante. Sim. Porque, como fala, né, isso vem lá da filosofia grega, né, então Aristóteles já dizia, né, que o homem é um animal político. O que ele estava dizendo? O termo político significa que é um ser que sociabiliza, que está sempre em contato com as demais pessoas, não é capaz de viver isoladamente, né? Então o termo político, que vem da raiz polis, né? Polis seria justamente aquela comunidade que formou inicialmente as cidades gregas.
Então, quando ele fala que o homem é um animal político, é porque o homem é um animal que vive em sociedade. Sociedade não é ele sozinho, né? Não é nem ele sozinho, só com a família. É toda a sociedade. Então, a gente, quando vem nesse mundo, a gente não pode ser, assim, tão antissocial que a gente não é capaz nem de fazer amizade com o vizinho, por exemplo, né? Então, a gente tem que ter uma vida social para interagir, porque é assim que a gente também aprende. Isso tem muito de cultura também, né? O sangue latino é mais quente, então você tem uma facilidade maior de interação. Quando você vai para países como da Europa e países mais frios, parece que o frio deixa as pessoas mais distantes. Sim. Na Inglaterra, no Canadá, na França, são pessoas muito fechadas, né? Bastante nos Estados Unidos também. Eu tenho a história de um amigo que foi morar no Canadá e ele morava num sobrado. Então, quando ele chegava, ele subia a escada e passava na porta do cara do primeiro andar e subia para a casa dele. Eram 2 escadinhas. E o cara estava sempre por ali na porta, né? E ele cumprimentava, o cara respondia boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Aí um dia ele chegou, ele já tinha mais de um ano que ele morava lá, ele chegou chateado do trabalho, tinha tido um problema lá. Aí ele deu boa noite. Boa noite, tá tudo bem? Aí o cara falou, tá. Ele falou assim, sabe que eu podia conversar com você? Ele falou, não me venha falar dos seus problemas. O cara já deu um corte assim, sabe, né? Não me venha falar dos seus problemas. Ele falou, então tá bom, boa noite. Aí subiu, foi pra... É uma realidade isso, entendeu? É uma realidade. Isso acredito que sim, acredito que sim. Com certeza. Impressionante. Dá a impressão que realmente o clima frio, ele faz com que as pessoas se isolem. Isso. Né? Isso influencia realmente na pessoa. Porque aqui, países tropicais, as pessoas são mais, né, ativas, são mais sociáveis. São. Bastante. E aí, a aceitação do estrangeiro, principalmente no Brasil, né, é muito grande, né? A aceitação do estrangeiro. Agora você vê na França, muitos países da Europa, o racismo e não só o racismo, mas essa aversão a estrangeiro. Nossa, é impressionante. Discriminação, né? Discriminação racial. É impressionante. Nos Estados Unidos também. Nossa. Pelo amor de Deus. A Europa tem até discriminação de cultural. Eu tenho um amigo que o filho dele foi trabalhar na Irlanda com a cara e com a coragem, saiu daqui no Brasil e foi para lá. E aí ele ficou lá 2 anos, etc. E acabou, a empresa, foi na época da pandemia, fechou, ele veio embora. Aí o Celso falou, bicho, vamos tirar o passaporte europeu, porque o seu avô é português. Ô, Mito, o seu avô é italiano, então nós temos direito. Eu e você tiraram. Aí ele voltou para a Irlanda com passaporte europeu. Ele falou, cara, é mudança da água pro vinho. Quando o cara olha para aquele passaporte verde assim, pô, o brasileiro se enfiando aqui na Irlanda, aí tu mostra um passaporte europeu, cara, ele chega a dar um sorriso, sabe? Então é uma discriminação cultural terrível. E é muito grande, visível, latente. Bicho, eu percebo, eu vivi isso na pele. Vamos dizer assim, isso existe até entre os países da Europa, né? Então, português e espanhol não é muito bem visto em países, por exemplo, como Inglaterra, países nórdicos, né? O latino em si, ele é mal visto, né? Isso. Então, e aí se vier da América Latina, então, pior ainda. Tem bastante. Mas o que eu achei interessante aqui, ele coloca assim, ó. A lei é sempre a lei, então não tem como passar por cima. São leis universais criadas por Deus. Então, é por isso que ele fala, cabe tão somente respeitá-la e cumpri-la. Então, não cabe a gente questionar. Estamos mergulhados nesse universo e nessa lei. Não tem como a gente revogar isso aí. E aí ele fala, nossa atitude, porém, pode favorecer ou contrariar o curso em favor ou prejuízo de nós mesmos. Isso. Então você pode se rebelar e fazer um monte de coisa errada, você está criando prejuízo para si mesmo. Ou você pode fazer coisas boas, favoráveis, que vai te ajudar. Depende de você. Então você está mergulhado nisso daí. Então você quer
coisa boa, depende de você fazer coisa boa, né? As coisas não caem do céu, depende de você. Né? E aí ele coloca, o renascimento na carne funciona em condições idênticas para todos. Então a lei é a mesma para todo mundo reencarna, todo mundo vai ter que passar pelo mesmo processo. Não existe nada diferenciado para ninguém, ninguém é especial. E aqui ele já coloca bem claramente, assim, Jesus teve um nascimento miraculoso? Não, é igualzinho todo mundo. Ele veio, reencarnou no mesmo processo biológico que funciona para todo mundo. Porque ele não iria passar por cima de uma lei. As leis que regem a natureza também foram criadas por Deus. Então ele iria ser um ser especial, criado, né, fez um processo totalmente diferente, especial, só para ele. Não tem sentido isso aí. Ele próprio, como um espírito avançado como ele não iria aceitar condições especiais só para ele. Uhum. Só que ele se impôs, né? Aí é o que fala aqui nesse texto aí, né, do renascimento da carne. Contudo, à medida que nos desenvolvemos o conhecimento e o amor, conseguimos colaborar em todos os serviços de aperfeiçoamento moral em nossas recapitulações. Sim, que aí você reencarnando, aí você tem a oportunidade, uma nova oportunidade para começar do zero. Aí depende de você, o que você vai fazer com essa nova oportunidade. Né? Perfeitamente. Essa parte aqui, ó, que ele fala, a alma como planta pode ressurgir em qualquer trato do solo, mas não seria justo relegar sementes selecionadas a terrenos incultos. Quer dizer, é uma linguagem metafórica, né? O que ele está colocando? Alguns espíritos que merecem vamos dizer assim, um cuidado especial, pelo que ele está colocando aqui, né? Ele vai receber um cuidado especial. Então, é óbvio que quando Jesus, por exemplo, veio reencarnar aqui, ele se cercou de espíritos que o ampararam nessa encarnação. Não que a concepção e a reencarnação dele foi miraculoso, foi igualzinho que funciona para todo mundo, mas ele teve um amparo de amigos espirituais muito grande. Porque a missão dele era uma missão muito especial. Sim. Então, quando ele em seguida, a reencarnação por si, tanto quanto ocorre em reinos inferiores, a evolução humana obedece a princípios embriogênicos automáticos, com base na sintonia magnética. Contudo, tratando-se de criaturas com alguns passos à frente da multidão comum, é possível ajustar providências que favoreçam a execução da tarefa a cumprir. Sim. Foi o caso de Jesus, né? Que foi um caso especial, entre aspas, aí, mas que veio com o objetivo de cumprir. Né? Ou seja, se você é uma semente especial, né, você não deve cair numa terra infértil, vamos dizer assim, né? Isso. Vai cair num local mais propício e vai receber bastante ajuda, porque você é uma... pegando o exemplo de Jesus e guardar as devidas proporções, que você é uma pessoa que merece, está precisando daquilo ali, né? Sim. Imagine se, por exemplo, em vez de reencarnar ali na Judéia, ele reencarnasse lá, aqui no Brasil, na América, entre os indígenas. Solo infértil. Sim. O que ele ia fazer aqui no meio dos indígenas? Que não tinha noção nenhuma, nem de monoteísmo, nem de coisa alguma. Então, é uma tarefa muito mais árdua, né? Seria nula. Né? Por isso que ele fala aqui, um solo fértil, né? Então ali seria o solo fértil na Judéia, entre os judeus, que já tinha a concepção de monoteísmo, estariam melhor preparados para entender a mensagem. Então esse seria o solo fértil que ele coloca aqui. Seria menos difícil. Porque aí ele coloca, nesses casos, a plantação de simpatia é fator decisivo na obtenção dos recursos de que necessitamos. Quem cultiva a amizade somente na família consanguínea dificilmente encontra meios para desempenhar
certas missões fora dela. Então ele veio, no exemplo de Jesus, né, continuando o exemplo, ele se cercou de quem? Pessoas que já vieram também com esse compromisso, que foram os apóstolos, né, os discípulos dele. Sim. Então não é, vamos dizer assim, não eram espíritos que ele conheceu nessa encarnação, era um espírito que eles já vieram junto com ele, com esse compromisso de dar uma nova direção para a humanidade. Então ele se cercou dessas pessoas. Imagina se ele tivesse ficado só entre os familiares dele. Que os estudiosos contestam essa questão que ele foi filho único de Maria. Então no próprio Evangelho fala nos irmãos de Jesus, né? Nenhum dos irmãos de Jesus o seguiu. Todos eles entendiam ele meio como uma pessoa meio pirada, meio fora, né, fora do quadrado. Então, entre os familiares dele seria uma plantação inócua, não ia servir de nada, porque ninguém entendeu a missão dele entre os familiares. Daí que surgiu aquela expressão também, né? Que como é que fala? Como é que é mesmo? Esqueci agora, mas que fala assim, entre os seus você não faz milagre, né? Santo de casa não faz milagre? Santo de casa não faz milagre. Me deu branco na hora. Então essa é a pura verdade. Realmente é isso. E ele deixa o recado aí, né? Quanto mais extenso o nosso raio de trabalho e de amor, mais ampla se faz a colaboração alheia em nosso benefício. Sim. Você consegue simpatizantes, né? Espalhando. Quanto mais pessoas você atrair, né, para o seu, né, quanto mais pessoas você beneficiar, mais você está ampliando aí seu círculo de amizades e a sua própria evolução, né? Aí vem a quarta questão, né? O que Clarencio fala sobre a antipatia? Então, termina esse texto. E quando desprevenidos, deixamos que a antipatia cresça em derredor de nós? Queriu Hilário com interesse. Toda antipatia conservada é perda de tempo. Em muitas ocasiões, acrescida de lamentáveis compromissos. O espinheiro da aversão exige longos trabalhos de reajuste. Em várias circunstâncias, para curar as chagas de um desafeto, gastamos muitos anos perdendo o contato com admiráveis companheiros de nossa jornada espiritual para a grande luz. É isso, a palavra de Clarencio impunha-nos graves reflexões e talvez por isso a quietação baixou sobre nós. Acho que é isso aí da antipatia, é isso que ele fala, né? Sim. Então, foi interessante que quando eu estava estudando essa lição, eu resolvi preencher a caderneta, me veio um evento na cabeça, e eu copiei exatamente duas frases aqui desse texto. E coloquei o crédito de André Luiz, é claro, né? Ele diz que toda antipatia conservada é perda de tempo. Lógico, né? Em muitas ocasiões, acrescida de lamentáveis compromissos. E o espinheiro da aversão exige longos trabalhos de reajuste. Você tem que fazer um esforço muito grande, cara, para reverter isso, porque são testes diários, né, que você recebe. Essa que é a verdade. Sim. Você criar uma inimizade, cara, é um negócio assim que além de ser uma perda de tempo, é um negócio que não tem o menor sentido, né? De repente, por causa de vaidade, de ego, de apego, você cria inimizade com uma pessoa que de repente pode atrapalhar suas próximas encarnações aí, sei lá quantas vezes. O espinheiro da aversão exige longos trabalhos de reajuste. Em várias circunstâncias, para curar as chagas de um desafeto, gastamos muitos anos perdendo contato com admiráveis companheiros de nossa jornada espiritual para a grande luz. Sim, eu acho que uma grande vitória é o momento que a partir do momento que você percebe que isso é a realidade, né?
Você sabe que você está sendo testado, você sabe que aquilo ali tem uma relação com vidas anteriores, na maioria das vezes, né? Então, às vezes, não chega a ser nem inimizade, mas é uma antipatia gratuita que você não encontra explicação. Uhum. Da mesma forma que você tem um amigo que parece seu irmão e você não se dá tão bem com seu irmão como se dá com ele, Uhum. a gente sabe que isso vem lá de trás, né? Uhum. Esse tipo de antipatia aí também é fruto disso. Então, a gente já conhecendo isso, para mim, é uma grande vitória, já é um avanço, né? Sim. Às vezes a gente nem conhece a pessoa, a gente já sente uma certa antipatia. É. Pode ser coisa do passado, que a gente já teve algum embate com aquele cidadão, Uhum. e pode ser simplesmente porque a nossa aura não bate com a dele, Bate, porque né? são coisas diferentes. Então, não necessariamente você já conheceu aquela pessoa. É isso aí. Mas o simples fato de você sentir essa antipatia já é um indicativo que a gente tem que procurar eliminar isso, né? Então, é aquele negócio, sempre que a gente já mencionou em vezes anteriores, a gente tem que procurar o que mais nos aproxima de uma pessoa do que nos afasta. Isso. As nossas semelhanças são mais importantes que as nossas diferenças. Sim, então é isso que a gente tem que procurar fazer. Se a pessoa mesmo assim não gosta da tua cara, deixa quieto, você não precisa receber, né? Como a gente já falou outras vezes, a gente não precisa receber esse presente. Deixa que a pessoa fique com essa batata quente na mão. E o pior é que muitas vezes você faz o contrário do que o Cláudio falou, você se liga nos defeitos da pessoa, naquilo de ruim que ela faz. E muitas vezes, ela às vezes faz coisas que você também faz. Então talvez por isso até você, né? Aí você se descobre criticando uma pessoa que faz algo que você também faz. É um defeito comum. Sim. Então tem que ter muito cuidado realmente. Primeiro que todo mundo erra, né? Ninguém é perfeito. Então, todo mundo tem seus defeitos, suas qualidades. Pô. Esses defeitos e virtudes, com certeza. Tem aquela passagem, né? Que você vê um cisco no olho do outro, não vê a trave que está no seu, né? É verdade. Então, muitas vezes acontece isso mesmo. Às vezes o que você pensa que é antipatia, na verdade é uma simpatia. Simpatia de coisas erradas, né? Você sente antipatia pelo outro por algo que você vê que ele tem e que você também tem, mas você não admite que você tem. Então, respondendo a pergunta, antipatia é perda de tempo. É uma grande perda de tempo. Resumindo aí. Você quer ler o final aí, Daniel, para a gente ver o Júlio chegando? Continuando aqui, a palavra de Clarence impunha-nos graves reflexões e talvez por isso a quietação baixou sobre nós. Soubemos mais tarde que a genitora de Evelina passou a dispensar envolvente carinho ao ferroviário e à companheira doente, que à custa de muito esforço dela, restabeleceu afinal a saúde orgânica. Preparando o retorno do filhinho, Odília associou-se de coração à tarefa de restaurar-lhe a harmonia conjugal e o contentamento de viver. Foi assim que, transcorridas algumas semanas, recebemos o convite da irmã Clara para uma visita ao lar da bênção. Essa noite, em noite próxima, Odila conduziria a segunda esposa de Amaro ao encontro de Júlio como derradeira preliminar do trabalho reencarnatório. No momento... O Cupido aí. O Cupido. Cupido. Sim. Sim. No momento aprazado, achamos-nos os apóstolos Blandina, Mariana, Clarencio, Hilário e eu, palestrando animadamente em aposentos reservados na Escola das Mães, cercávamos o alvo berço em que o doentinho gemia de quando em quando. Assistida por irmã Clara, Odila demandara o antigo ninho doméstico no propósito de acompanhar Zulmira até nós. Decorrido algum tempo,
de expectação, as 3 chegaram envolvidas na luminosa onda de paz. Enlaçada pelos braços das 2 protetoras, a ex-obsidiada parecia feliz, não obstante a impressão de medo e insegurança que lhe transparecia do olhar. Respondeu-nos às saudações com a estranheza de quase todos os encarnados que alcançam a esfera superior da vida espiritual antes da morte física. E logo após, sustentada pelas companheiras, aproximou-se do pequeno enfermo, identificando-o espantada. Será Júlio? Meu Deus! É verdadeiramente Júlio, confirmou Odília fraternal. Para ele, te rogamos o socorro. O nosso pequeno precisa renascer, Zunira. Poderás auxiliá-lo, oferecendo-lhe o regaço de mãe. É uma pergunta, né? Poderá auxiliar oferecendo o regaço de mãe? Vimos-a interpelada em lágrimas de alegria. Inclinou-se sobre o menino, afagando-o com intraduzível ternura e falou em voz quase sufocante pela comoção. Estou pronta. Devo a Júlio cuidados que lhe neguei. Louvo reconhecidamente a Deus por esta graça. Sinto que assim nunca mais serei assaltada pelo remorso de não haver feito por ele quando me competia. Será meu filho, sim. Conhecê-lo-ei de encontro ao peito. Ó Senhor, ampara-me. Abraçou o menino enfermo, afigurou-se-nos desde então incapaz de qualquer sintonia conosco. Talvez religada de súbito a inquietantes recordações da fixação mental que atravessara, pareceu-nos cega e surda sobre o império de inesperada introversão. O ministro, atendendo ao apelo de Clara, abeirou-se dela e amparou-a, recomendando: convém seja a nossa irmã restrita ao lar restituída ao lar. Convém seja a nossa irmã restituída ao lar terrestre. O choque repetido será prejuízo grave. Amanhã reconduziremos o nosso pequeno ao santuário doméstico, onde veio confiando, enfim, a tarefa do recomeço. A sugestão foi obedecida, e enquanto Zumiro voltava ao tempo familiar, arquivamos nossas expectações à espera do dia seguinte. O Júlio ali no texto, ele estava vivo ainda, Cláudio, ou não? Era o... Não, ele era ainda espírito. Uhum. Isso. Você estava falando em reencarnação já, né? Ele estava... É um preparativo, né? Entendi. Estava nos preparativos, vamos dizer assim, foi assim a aproximação, né? Entre o futuro filho e a futura mãe. Um test drive, vamos dizer assim, né? Assolada pelo remorso, né? Claro, sempre. Sim. Deixado ele morrer afogado, etc. E agora aproveitando a chance de... Oportunidade que ela tinha de resgatar, né? Sim. Muito bem. Aí começamos aí o capítulo 28, né? Retorno. Aí, vamos dizer assim, prossegue o que a gente viu aí no capítulo anterior, né? Aí eles falam assim, né? Preocupados com o caso de Júlio, no dia imediato indagávamos do orientador sobre a planificação do serviço reencarnatório. Então, o que Clarence informou conciso. O problema é doloroso, mas é simples. Trata-se tão somente de ligeira prova necessária. Júlio sofrerá um aflitivo desejo de permanecer na Terra, com o empréstimo do corpo físico, a prazo longo,
entretanto, suicida que foi, com duas tentativas de auto-aniquilamento, por 2 vezes deverá experimentar a frustração para valorizar com mais segurança a bênção da vida terrestre. Depois de estagiar por muitos anos nas regiões inferiores de nosso plano, confiando-se inutilmente à revolta e à inércia, já passou pelo afogamento e agora enfrentará a intoxicação. Tudo isso é lastimável, no entanto, o que ele está colocando aqui? Ele vai reencarnar 2 vezes. A gente vai ver mais para frente aí o que aconteceu, né, com ele nesse processo aí. Aí vem a primeira questão, né? Quem aprenderá sem a cooperação do sofrimento? Comente a frase. É impossível. Ele diz, penso contudo no martírio dos pais, considerou Hilário. Meus amigos, falou o ministro generoso, a justiça é inalienável, não podemos iludi-la. Com o desequilíbrio emocional de Amar e Zulmira no pretérito, Júlio arrojou-se a escuro despenhadeiro de compromissos morais e, na atualidade, reabilitar-se-á com a cooperação deles. Ontem, o casal, por esquecê-lo, inclinou-o à queda. Hoje, por amá-lo, garantir-lhe-á o soerguimento. A palestra esmoreceu, talvez, porque o assunto nos compelisse a severa meditação. Hilário e eu, refletindo na absoluta harmonia da lei, calamo-nos cismarentos à espera da noite, quando integraríamos a caravana da amizade e restituiria a criança enferma ao ninho antigo. E vai por aí, né? A grande discussão que tem no meio espírita é isso. A gente precisa do sofrimento para evoluir? Essa é a grande discussão. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. E aí, o que vocês acham? Mas aí bom, de acordo com a lei da evolução aí, da nossa evolução, de repente, se você vem e está sofrendo, de repente, porque a gente vê muita gente aí sofrendo, etc. A gente tem vários exemplos por aí. Você vê que, de repente, está pagando alguma coisa, sei lá, é aquele compromisso que ela assumiu lá, no instante da reencarnação, né? Não, vou para cumprir isso, cumprir aquilo. Então, não que seja necessário, mas ou é necessário, né? Pelas leis gerais, vamos dizer, do universo a longo prazo. Se você se basear no princípio do plantou, colheu, se você planta lá e sofrimento, vai colher sofrimento aqui, né? Sim. Mas eu acho que tem outras formas de evoluir, né? Se você não tem esse tipo de dívida, se você ajuda o seu irmão, se você é uma pessoa mais ligada, né? Não olha para o próprio umbigo, você também vai evoluir, né? Você não precisaria sofrer para poder... Não necessariamente, né? Mas Exato. é que tá. Não necessariamente, mas é que tá. Por outro lado, você vê um monte de gente sofrendo aí, você fala, pô, mas eu sempre cito esse exemplo, o primo da minha esposa, ele tem um filho com aquela doença que a musculatura vem paralisando de baixo para cima. O moleque tem 26 anos, 27, o médico falou, acho que você vai ter um prazo aí de 23 anos, sei lá, 24 anos, mas já passou essa marca. O moleque então, a cabeça legal, fez curso universitário, enfim, escreveu alguns livros e tal. Você vê, cara, o cara, cada dia que você encontra, ele está numa situação cada dia mais pior. Vive numa cadeira de roda, com um balão de oxigênio do lado, entendeu? E ao longo do tempo vai paralisando, né? Porque é uma doença que não existe solução. O Izinho, que é primo da minha esposa, lá, pai do moleque, cara, virou o mundo aí atrás de solução, e já foi no sei aonde, mas não encontra, não existe. Esse tipo de situação, muitas vezes, a gente não pode nem encarar, muitas vezes, como um resgate, porque se a pessoa leva as coisas numa boa, isso mostra que não é um resgate. Isso mostra que, na verdade, muitas vezes a pessoa precisa passar por aquilo ou por experiência, ou para mostrar aos outros
que não tem doença nenhuma, que ela muitas vezes está reclamando à toa. Agora, vê a pessoa, por exemplo, situações lá na África, que você vê pessoas morrendo de fome, Sim. morrendo em guerras, mulheres sendo estupradas. Isso, com certeza, é algum resgate, porque é coisas que a pessoa plantou no passado está colhendo agora. Porque ninguém pode passar por uma situação dessa como aprendizado. Aquilo lá só pode ser colheita do passado. Só pode, não, isso é verdade mesmo. Que aprendizado você tem? Você não tem nem consciência de você estar sintonizado no mundo para tirar do mundo algo interessante, né, de conhecimento. Como é que você vai tirar conhecimento se está com dor? O corpo não, situações dessa não pode ser aprendizado. Como é que está seu cérebro a partir do momento que você está com uma doença que está ali todo dia te dolorido? Como é que você convive com uma dor insuportável muitas vezes? Como é que seu cérebro vai funcionar para você ter conhecimento? Não tem como, né? Você absorver uma coisa, participar. Aí o que acontece? Quando a gente passa por situações que a gente encara como sofrimento, muitas vezes é porque a gente também é meio preguiçoso, né? Então a gente passa por dificuldade para testar a nossa resistência. E a gente entende isso como sofrimento. Mas muitas vezes a gente vê casos inspirados como esse, de pessoa que sofre uma doença degenerativa e produz e faz muita coisa, enquanto muitas pessoas que não têm doença nenhuma não fazem nada, não produzem nada para a sociedade. Né? Então, mostra que, na verdade, a gente está perdendo, muitas vezes está perdendo a nossa encarnação com bobeira, né? Sim, mas então não necessariamente que você precisa sofrer para poder evoluir. Não necessariamente, né? O sofrimento é muitas vezes inerente a nós por não conseguir, às vezes, aquilo que a gente quer. Então, as pessoas muitas vezes passam por situações difíceis de familiares e tudo mais, doenças, e a pessoa muitas vezes se revolta. Então, aí nesses casos a gente vê que a pessoa tá ali num resgate, porque se a pessoa não aceita, é porque a pessoa precisa passar por aquilo ali. Então, são situações que a pessoa própria plantou no passado. Né? Então, o sofrimento não necessariamente vai mudar, mas ele muitas vezes é imposto porque você precisa passar por aquilo. Por outro lado, você vê tem aquele, acho que foi você, Alexandre, passou uma vez um filme acho que é um americano, acho que deve ser americano. O cara não tem os dois braços nem as duas pernas, só tem um tronco e a cabeça. Ele dá palestra, o cara pra cima, pra caramba. O cara move multidões para ver a palestra dele, cara. E ele tem uma frase que é célebre. Né? As duas pernas. Tem uma frase dele que é célebre. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Isso é dele. Eu lembro daquele pessoal do Joseph Klimber, né? Virou um peso de papel. Puf, é quase o caso do cara, né? Que aí não tem mais. E ele faz coisas que você fica assim, eu tenho perna, tenho braço e não faço. Pois é. Então, o cara, ele dá para essas palavras motivacionais, aí o cara mobiliza milhões de pessoas por aí, cara. Esses espíritos, muitas vezes, eles não precisariam passar por isso, mas eles próprios escolhem passar para isso justamente por esse fato, para mostrar para a maioria que está meio ali parada, que olha, você tem potencial de fazer muito mais do que eu e você não está fazendo. Você não está fazendo. E eu sei de uma outra coisa, eu penso uma outra coisa também. Você pode, mesmo que você tenha se programado para vir sofrer, né? Como a gente já comentou, que você faz seu script muitas vezes, né? Você chegando aqui e conseguindo ficar fora da caixinha, né? Fazer coisas que vai beneficiar todo mundo, você vai reduzir o seu sofrimento também. Tem uma história que contava lá na escola de aprendiz, não sei se foi a Meire ou quem foi,
de um camarada que veio como carpinteiro e ele deveria perder o braço, né, como resgate. E ele perde só o dedo, porque ele já fazia tanta coisa boa que o sofrimento dele foi reduzido, né? Se eu não me engano, eu lembro dessa história. Eu acho que eu me lembro dessa história. Ele construiu a casa Sim. dele. Tem uma história assim. Essa história está num daqueles livros de contos que foi psicografado pelo Chico. Eu não me recordo assim exatamente o nome do título do livro, mas tipo reportagens de além-túmulo. Tem uma série de uns 4 ou 5 livros que são livros de contos, parecido com reportagem de além-túmulo. Uma dessas histórias é essa. Então fica o exemplo, né, que você pode fazer para reduzir o seu sofrimento que você mesmo programou, né? E é prazeroso, né? Porque já pensou quando você consegue, mesmo você estando numa situação de dificuldade, etc., você ajudar um número grande de pessoas ou influenciar para o bem, né, outras pessoas. Então, acho que isso aí é um bálsamo grande para a alma, né, cara? Sim. Para muita gente, né? Ele não diz que é só com sofrimento. A pergunta é quem aprenderá sem a cooperação do sofrimento? Aqueles que encontrarem alternativas, né, para não sofrer. Quem aprenderá sem a compreensão do sofrimento? Não precisa sofrer realmente, né? Essa pergunta, na verdade, ela se aplica muito ao nosso mundo, porque o mundo de provas e expiações, todo mundo aqui tá resgatando alguma coisa. É raríssimas as pessoas que estão aqui que não estão resgatando alguma coisa. Exatamente. Foi o que eu pensei. Existe uma história também de que a pessoa, quando procura um centro espírita, por exemplo, é porque tem um sofrimento. Isso é a realidade. O Cláudio pode me corrigir se eu estiver errado. Porque quando procura um centro espírita, você está com algum problema. Seja que religião for. Sim, é porque a pessoa primeiro procura médico. O médico não resolve, aí vai na igreja. A igreja não resolve, vai procurando, procura um curandeiro, procura a última alternativa. Quer dizer, não tem mais nada, nenhum lugar para procurar. Vai no centro espírita. Sim. E muitas vezes se encontra. Tem muita gente de outras religiões que acaba procurando o centro espírita porque não conseguiu resolver e lá resolveu. Então, muitas vezes essas situações que acontecem com a pessoa é justamente para encaminhar a pessoa para uma outra estrada. Boa. Ou pelo menos entender, cair a ficha, vamos dizer, né? Sim. O cara procura o médico, procura a igreja, o católico, vai não sei aonde, chega o centro espírita e pum, ele recebe uma mensagem lá de esclarecimento, daí cai a ficha, de repente. Sim. É o caso da minha mãe, por exemplo. Minha mãe tinha uma época, começo da década de 70, ela começava a passar mal, ia no médico, o médico não resolvia. Foi no centro espírita que vivia o que era? Mediunidade. Olha só. Então ela tinha mediunidade, aí ela passava mal, e não sabia o porquê. No centro espírita foi colocado. Esse passar mal dela era justamente o pessoal cutucando ela, olha, vai lá no centro. Porque senão ela não iria. Bom. E aí segue a sequência, aí eles vão lá para casa, aí tem todo um relato que aproxima também, né? O grupo vai lá, aproxima o espírito do Júlio da Zulmira, então faz todo aquele processo, né, de aproximação de fato ali, aí começa, né, vamos dizer assim, os laços, né, começam a ser criados laços reencarnatórios entre o Júlio e a Zulmira. Aí vai lá mais para frente, né? Aí fala, né, que ela abraça o Júlio, então os dois começam, vamos dizer assim, a se fundir, né? Os dois espíritos começam a se fundir. O perispírito de um começa a se fundir com o perispírito da outra. Aí todo esse relato aqui a respeito do acontecido, tal, né?
Aí fala assim, o corpo sutil do menino como que se justapunha aos delicados tecidos do perispírito maternal. Aí tá todo esse início, né? Aí assim, Bacana. Uhum. Odila encarregou-se da assistência a Zulmira e Clarence prometeu seguir de perto os serviços naturais daquela gravidez incipiente. Mas é bacana essa oração que o Clarence faz, né? Quando vai. Ele fala, ele ergue os olhos para o alto e ora em voz comovedora. Sim, Colaborando na reencarnação, né? sim. Aí vem a segunda questão, né? Que Clarencio diz que a reencarnação de Júlio não reclama cuidados especiais e faz uma longa explicação do processo. O que você entendeu disso? Vai lá, Leonel. Aonde que eu começo? Ele fala, a reencarnação, no caso de Júlio, não reclama de nossa esfera cuidados especiais. É bem pra frente lá, que a gente vê. Antes da oração? É depois. Passa a oração. Depois, bem depois. Bem depois. Palavra do ministro. Isso, o ministro com a paciência admirável. A palavra do ministro saturada de paternal amor, desse amor que nos atinge o espírito. Não, acho que não é aí não. É mais pra frente. Mais pra frente. Zulmira, Pode É bem mais pra frente. Aquela humildade ingênua, não é isso? Não, bem mais pra frente. Tá lá. O ministro com Pode a seguir. paciência admirável. O ministro, louco, lá no fim. O ministro, com a paciência admirável todos os dias, tomou a palavra e esclareceu. A encarnação do caso de Júlio não reclama de nossa esfera cuidados especiais. É uma descida experimental ao campo da matéria densa, com interesse tão somente para ele mesmo e para os familiares que o creem, que o cercam. Certo. Todavia, se a existência do nosso filho Amaro, do filho de Amaro, estivesse destinada no momento a influenciar a comunidade, que ele fosse detentor de méritos indiscutíveis com responsabilidades justas nos caminhos alheios, o problema seria efetivamente outro. Forças de ordem superior seriam fatalmente mobilizadas para a interferência nos cromossomos, garantindo-se o embrião do veículo físico de maneira adequada à missão que lhe coubesse. E se o reencarne fosse um homem de larga intelectualidade, inquiriu Hilário, estudioso, merecer-nos-ia a cautela, atenção e estrutura cerebral para que não lhe faltasse um instrumento à altura de seus deveres na materialização do pensamento. E se fosse um médico, um grande cirurgião, por exemplo? Perguntei por minha vez. Receberia assistência aprimorada na formação do sistema nervoso, assegurando-lhe pleno domínio das emoções, porque não mais Indagássemos. Porque não mais indagássemos, especialmente o instrutor continuou. Contudo, em milhares de renascimentos na Terra, os princípios embriogênicos funcionam automático cada dia. A lei de causa e efeito executa-se em necessidade da fiscalização de nossa parte. Na reencarnação basta um magnetismo dos pais, aliado a forte desejo daquele que regressa ao campo das forças, das formas físicas. De retorno ao corpo físico, estamos invariavelmente animados de um propósito firme, seja o anseio de aliviar a dor que nos atormenta, a aspiração de conquistas espirituais que nos facilitam o acesso à vida superior. O voto de recapitular serviços mal feitos ou o ideal de realizar grandes tarefas de amor entre aqueles que nos afeiçoamos no mundo. De modo geral, a maioria das almas que reencarnam satisfaz a fome inquietante de recomeço.
a fome inquietante de recomeço. Quem não atendeu à exatidão do trabalho que a vida lhe delegou, se rende depressa ao impositivo de repetição de experiências, e o ressurgimento de luta física aparece por bênção salvadora. Milhões de destinos se reestruturam desta forma, qual se refaz uma grande floresta. A sementeira cresce estimulada pelo mecanismo do solo. A existência corpórea germina de novo, incentivada pelo mecanismo da carne. Magnetismo da carne. Pelo magnetismo da carne. Ante a pausa ligeira do ministro, Hilário perguntou respeitoso: o seio maternal deste modo? O nosso mentor completou-lhe a definição respondendo: é um vaso anímico. É um vaso anímico de elevado poder magnético, ou um molde vivo destinado à fundição e refundição das formas ao sopro do Criador da bondade divina, que em toda a parte nos oferece recursos ao desenvolvimento, para a sabedoria e para o amor. Este vaso atrai a alma sequiosa de renascimento e que lhe é afim, reproduzindo-lhe o corpo denso no tempo e no espaço, como a terra engole a semente para doar-lhe nova germinação. Consoante aos princípios que encerra. Maternidade é sagrado serviço espiritual em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. A palestra prosseguia valiosa, mas o tempo nos convocava a outros mistérios. E, em razão disso, fomos constrangidos a interromper o nosso entendimento acerca do que havíamos visto. A pergunta aí, ele está falando, não ia requerer cuidados especiais, né? Aí ele explica aqui no começo, acho que é isso, não sei. A reencarnação de Júlio não reclama da nossa esfera de cuidados especiais. É uma descida experimental ao campo da matéria densa, com interesse não somente para ele mesmo e para os familiares que o cercam. Mas isso não impede de você ampliar mais, né, a sua participação, né? Ou seja, ele vem para cá, o interesse para ajudar ele mesmo, né, e o pessoal ali do círculo familiar. Mas por tudo que diz no texto aqui, você pode expandir isso, né? O que ele dá a entender assim é que a reencarnação dele obedeceria a uma necessidade de cura aquele problema que ele tinha na garganta. Então, tipo assim, não precisa gastar muita coisa, né, numa reencarnação e que nem vai durar muito. Uhum. É só uma necessidade que ele precisa ali reencarnar para poder ir curando, né, esse problema que ele tem. Tanto que ele fala aqui, se a existência do filho de Amaro tivesse destinado, no momento, a influenciar a comunidade, se ele fosse detentor de méritos indiscutíveis com responsabilidades justas nos caminhos alheios, ou seja, se ele fosse uma pessoa destinada a criar alguma coisa, né, a construir alguma coisa na sociedade, aí ele teria, né, vamos dizer assim, um corpo um pouquinho melhorado para isso. Como não era o caso, então a reencarnação dele ia seguir assim, o processo padrão. Certo. Então pelo contexto assim, geral de uma reencarnação, ela é programada, né? E quando eu pergunto, o Hilário pergunta, e se o reencarne fosse de um homem de Hilário intelectualidade, inquiriu Hilário estudioso?
merecer-nos-ia cautelosa atenção na estrutura cerebral para que não faltasse um instrumento à altura dos seus deveres na materialização do pensamento. Ou seja, o cara vinha com o cérebro ali meio que privilegiado, entre aspas, para aquela funcionalidade, né, vamos dizer. É o que ele dá a entender aqui. Então, por exemplo, um Einstein precisaria de um cérebro um pouquinho melhorinho do que o nosso, por exemplo. Né? Para ele poder expandir a intelectualidade que ele tem, que ele, como espírito, tem. Então, precisa da ferramenta adequada. Né? É o que ele coloca. Por isso que ele vai falando do médico, né? E outras coisas aqui. Então, dependendo da situação de cada um, você pode ter, né, o merecimento aí de ter alguma coisinha um pouquinho melhorada, né? Aquele Missionários da Luz lá explica sobre o processo da reencarnação lá, como os caras fazem todo o plano lá e tal, vem com aqueles, vocês tinham uns canudinhos, canudos não, mas É o processo do Segismundo, né? Isso. É que o processo do Segismundo, do próprio livro, explica que o caso dele também era um caso muito específico. Não seguia uma regra geral. Ele precisava, porque ele precisava se harmonizar com aquele pai que foi inimigo dele em encarnação passada, e a mãe que era o objeto, né, da paixão dos dois. Então tinha um problema entre eles ali. Então foi uma coisa assim meio especial. Sim, no caso do Júlio. Mas já que você está aqui, né, você de repente consegue ampliar um pouco a sua participação, né? De repente, porque tudo não é a gente não vive uma vida determinista. Tá tudo programado nos seus mínimos detalhes até sua morte. Isso não existe. Né? Você vem com uma programação em termos gerais daquilo que você pretende fazer. Caiu aqui, você tá por sua conta. O que você fizer de bom, né? O que você fizer de bom, ótimo. O que você fizer de ruim, você vai se lascar. Simples assim. Ele diz aqui, ó, de retorno ao corpo físico, estamos invariavelmente animados a um propósito firme. Seja o anseio de alijar a dor que nos atormenta, a aspiração de conquistas espirituais que nos facilitam acesso à vida superior, o voto de recapitular serviços mal feitos, ou o ideal de realizar grandes tarefas de amor entre aqueles a quem nos afeiçoamos no mundo. Então, se você conseguir aproveitar, né, a sua passagem por aqui, vamos em frente. Sim. A gente sempre vem, né, imbuído das melhores intenções, mas como se diz, né, de intenções, de bem intencionado, o inferno tá cheio. Eu acho que você ampliar a sua passagem é mais difícil do que você restringir. Você acaba fazendo menos, né? É bem interessante. Mas no fim, assim, é isso aí. A reencarnação ocorre pelos princípios biológicos e magnéticos, como ele coloca. Mas em situações especiais as coisas recebem aí um tratamentozinho especial. Enfim, em suma, é isso aí. Muito que bem. Eu me lembro Então daquela passagem num dos livros aí que o pessoal passa para um lado, passa para o outro com papelzinho embaixo do braço. Isso. Cuidando da reencarnação de fulano, Beltrano. Deixa eu ver como é que estão os planos. Isso. Foi lá no Mensageiros da Luz. Sim. Os mensageiros, né? Os mensageiros. Então é isso aí. Encerramos por hoje. Vamos lá.